Olá! Todo trader sabe que o mercado é um desafio. Mas e se o maior campo de batalha não estiver nos gráficos, e sim dentro da nossa própria cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do livro Trading in the Zone, de Mark Douglas. Vamos tentar entender por que, no final das contas, a psicologia muitas vezes pesa muito mais que qualquer estratégia. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com um paradoxo que confunde até as pessoas mais inteligentes. Depois vamos desvendar qual é a real natureza do mercado e as forças que de fato movimentam os preços. No meio do caminho tem uma história do pregão que é uma lição e tanto. E para fechar, vamos entender a mentalidade que separa os vencedores. Bora lá! Vamos começar com uma verdade que, olha, pode ser um pouco dura, mas que frustra muita gente no mercado. Por que ser extremamente inteligente não é, nem de longe, uma garantia de sucesso no trading? É algo que intriga muita gente, né? Pensa bem. Médicos, engenheiros, cientistas, profissionais super inteligentes que resolvem problemas complicadíssimos no dia a dia, mas que, na hora de operar no mercado, parece que batem numa parede. E por que será que isso acontece? Porque o jogo aqui é outro. O sucesso no trading não tem a ver com o QI, sabe? O desafio é de uma natureza totalmente diferente. Então, vamos dividir isso em duas partes, tá? De um lado, tem a análise de mercado, aquilo que todo mundo estuda: gráficos, fundamentos, padrões, o lado técnico da coisa. Mas do outro lado tem a nossa mente, com toda a bagagem de esperanças, medos, ganância, e é aqui que mora o perigo. Existe um abismo psicológico entre saber o que fazer e de fato conseguir fazer. A grande maioria foca no primeiro, em dominar a análise. Só que a verdadeira guerra, aquela que define quem ganha e quem perde, acontece aqui dentro, na nossa cabeça. Para construir essa força mental, o primeiro passo é entender o terreno em que se está pisando. E isso significa uma coisa: abraçar a aleatoriedade. É preciso desconstruir o mito fundamental sobre como o mercado funciona de verdade. O mercado não é um relógio suíço, preciso, previsível, de jeito nenhum. É mais parecido com uma nuvem, que está sempre mudando de forma. A qualquer momento, ele pode fazer uma combinação quase infinita de movimentos. Cada momento é único. E o que isso quer dizer na prática? Que por melhor que seja uma análise, o resultado de um trade individual é sempre, sempre uma incógnita. E isso nos leva a uma ideia que muda tudo. A convicção mais poderosa, a mais eficaz que um trader pode ter, não é pensar: eu sei para onde o preço vai. Pelo contrário, é ter certeza de que absolutamente qualquer coisa pode acontecer. Parece estranho, né? Mas quando a gente aceita de verdade, lá no fundo, que não tem como saber o que vem depois, uma coisa mágica acontece. Aquele medo paralisante de estar errado, ele simplesmente some. E é nesse espaço que a clareza mental aparece para trabalhar. Certo. Se o mercado é esse fluxo de probabilidades, quem, afinal de contas, move o preço para cima e para baixo? A resposta é bem mais simples do que parece. Tudo se resume a 3 grupos de pessoas. A qualquer momento, a gente tem os compradores, que acham que o preço vai subir, e os vendedores, que acham que vai cair. Eles estão sempre nessa briga. Mas a grande força oculta, o verdadeiro poder, está com os indecisos. Aquela galera que está só olhando, esperando. Eles são um gigantesco reservatório de força que, quando decide entrar no jogo, pode empurrar o mercado com uma violência incrível para qualquer um dos lados. Agora, para entender na prática por que ter certeza no mercado é uma armadilha perigosíssima, vamos a uma história real, direto do pregão. Envolve um analista super inteligente e um presidente de empresa muito, mas muito experiente. Imagina a cena. De um lado, um jovem analista técnico, recém-contratado, cheio de confiança nos seus modelos, nos seus gráficos. Do outro, o presidente da empresa, um veterano com 40 anos de experiência no caos que era o pregão de cereais. O palco estava montado para uma lição. E que lição! Com base na sua análise técnica, que parecia impecável, o jovem bate no peito e diz com certeza absoluta: essa é a mínima do dia. O mercado vai parar aqui e vai reverter. Na voz dele não existia a menor margem para dúvida. A convicção era total. O presidente, com toda a calma do mundo, pega o telefone e fala para o seu operador lá no pregão: vendam 2 milhões de alqueires. Uma ordem gigantesca, mirando exatamente naquele ponto de suporte, que, segundo o analista, era uma muralha. Não deu nem 30 segundos. A avalanche de ordens de venda simplesmente esmagou os compradores. O preço despencou, atravessou o suporte como se ele fosse de papel, destruindo por completo o padrão técnico perfeito que o analista tinha visto. E aí vem o arremate do presidente, a grande lição. Se eu posso fazer isso,
Qualquer um com dinheiro suficiente pode. Pensa no peso dessa frase. Não importa o quão perfeito ou quão lindo pareça o padrão no gráfico, basta uma única pessoa em qualquer lugar do mundo com capital e convicção para desmontar tudo. Isso nos leva de volta àquele ponto central. No mercado, absolutamente tudo pode acontecer. Ok, então se tudo pode acontecer a qualquer momento, como é que isso opera com alguma confiança? A resposta não está em tentar prever o imprevisível, está em mudar a forma de pensar. É preciso pensar como os vencedores, em probabilidades. Os melhores traders se apoiam em 3 pilares. Primeiro, aceitar a incerteza. O resultado de cada operação individual é, por definição, desconhecido. Segundo, pensar em probabilidades. É o modelo do cassino. Eles sabem que tem uma pequena vantagem estatística que só aparece ao longo de muitas e muitas operações e não em uma única rodada. E terceiro, fundamental, pré-definir o risco. Antes de clicar no botão, já está decidido exatamente qual o prejuízo máximo aceitável naquele trade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que aconteceria se, em vez de tentar ser um vidente, de prever o futuro, o foco mudasse totalmente para gerenciar as possibilidades? Essa troca de papel de previsor para gerente de probabilidades não é só uma nova estratégia, é uma transformação completa de mentalidade. E essa, no fim das contas, é a verdadeira chave para a consistência no mercado.